A guerra contra o coronavírus continua. Mais do que nunca, agora é hora de cada um fazer a sua parte. A melhor estratégia é o distanciamento social. Vamos evitar as aglomerações e os deslocamentos desnecessários e seguir todas as recomendações para o combate à Covid-19. Precisamos fomentar o comércio local, mas sempre com segurança. Minimizar o impacto dessa crise depende de todos. Só com atitudes conscientes vamos nos manter vivos e fortes. Uma campanha da Associação Comercial do Paraná e FEComércio. Mais uma oportunidade de buscarmos conhecimento, uma oportunidade de nos identificarmos mais com um assunto recorrente que se chama hoje meio ambiente e criarmos um mundo melhor para nós vivermos. Quero desde já agradecer aos nossos debatedores, participantes, convidados, o Marcel, a Raquel, a Thaisa e a Gabriele. E é evidente que o nosso vice-presidente, o Bernardo, dará sequência nesta live de suma importância. Vejo eu que, pela minha experiência de lojista, 40 anos de trabalho, de repente surge essa governança de ambiente, uma governança social, uma mudança de postura. Vejo que para isso é difícil para um empresário antigo, que sempre usou e abusou dos recursos naturais. Muitas vezes ficamos só com o miolo das coisas, e eu digo isso que quando produzimos muitas vezes um produto, descartamos quase que o dobro em rejeitos, e tudo isso a natureza não permite mais. Nós temos que nos readequar, evitar os desperdícios, maximizar os retornos e manter o planeta, manter a nossa cidade para as gerações futuras. Então, nós não podemos abusar do meio ambiente. Nós temos que preservar a natureza, a qualidade, termos vida, mas sem matar o nosso entorno. E para isso exige hoje muitos cuidados, exige técnicas, exige respeito, especialmente à natureza. Eu não tenho dúvida que daqui nós hoje sairemos sabendo um pouco mais de ter produtividade naquilo que fazemos, qualidade naquilo que entregamos e naquilo que nós necessitamos do meio para viver em sociedade, sem exagerar nos desperdícios do meio ambiente, dos recursos naturais e criando produtividade e qualidade naquilo que nós precisamos para uma vida melhor. A todos que estão nos assistindo, desejo uma boa live. Bernardo, dê sequência a essa conversa que eu vou só ouvi-los, porque a minha experiência de lojista, de empreendedor, e agora, mais do que nunca, tenho que dizer a todos os meus pares, aqueles que só sabiam pegar na prateleira aquilo que queriam, tem que saber que agora aquilo que eles vão tirar da prateleira tem que ver se não está derrubando a pilha toda, tipo, não está danificando demais para estar tirando só aquilo que queriam. Na verdade, hoje tem que ter contrapartidas. Nós não podemos destruir toda a natureza só porque nós queremos tirar, vamos dizer, o ouro do rio, nós não podemos contaminar ele inteiro de mercúrio, porque os peixes, a água, todo o ecossistema vai precisar daquilo. E eu, por causa de um grama do ouro, sou capaz de danificar todo um cenário e uma paisagem maravilhosa e destruir o ecossistema até. E é o que acontece hoje na natureza, é que o ouro está ligado à minha atividade empresarial. Gente, uma boa live a todos. Estamos juntos, vou acompanhá-los à distância aqui. Bom trabalho. Presidente Camilo, muito boa noite. Gostaria de mais uma vez agradecer sempre o apoio ao Conselho de Jovens Empresários e temos certeza que
o presidente, à frente da CPI, também à frente da sua joalheria no negócio pessoal, vai sempre adotar as melhores práticas e tem adotado as melhores práticas e governanças adequadas aí a às novas gerações. Bom, pessoal, esse é mais um evento que o Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Paraná traz para você, associado, associada, empresário, empresária, para se atualizar nas novas práticas do mercado, nos assuntos em voga dos negócios recentes. E esse evento é sobre ESG, investimento de impacto. O que é ESG? Essa sigla em inglês que tem mudado o mundo dos investimentos, não só no Brasil, mas no exterior também. Significa Environmental, Social and Governance, ou seja, governança ambiental, social e corporativa. E essas três características juntas servem para demonstrar não só a solidez de uma empresa, mas também mostrar que essa empresa tem se atualizado e tem se preocupado contra os riscos, e tem se atualizado e sido uma empresa sustentável. E isso tem facilitado e muito a divulgação da empresa e a sua imagem frente à sociedade, frente ao mercado. E isso nos faz perguntar o seguinte: será que aquilo que eu estou consumindo, será que a empresa ou a ação na qual eu estou investindo se preocupa com o meio ambiente? Será que se preocupa com a sociedade como um todo? E temos diversos exemplos disso, como a Vale, com o que aconteceu, o acidente de Brumadinho. Depois disso, muitos investidores se desfizeram das suas ações e dos vínculos com a Vale, porque não queriam ter uma ligação com uma empresa que não estivesse tomando cuidado da saúde dos seus funcionários. O mesmo também se aplica no âmbito do vestuário. Algumas empresas, marcas conhecidas, descobriram que estavam utilizando trabalho escravo e infantil para fazer as suas roupas na cadeia de produção, e depois disso muitos investidores retiraram dinheiro e muitas pessoas deixaram de comprar e ir às lojas. E temos até também, recentemente, fundos de investimento que, no combate e se atualizando nesses novos meios de governança, têm adotado uma prática de a taxa de administração do fundo ser revertida para doação para projetos sociais depois de arcar aí com os gastos de operação. E para falar de tudo isso, desse tema tão em voga no exterior e que tem sido cada vez mais presente aqui no Brasil, nós chamamos esses 3 super palestrantes que vão, sobre a moderação da Gabriele, endereçar esse assunto. Marcel, Thaisa e Raquel, mais uma vez, muitíssimo obrigado por aceitarem o convite, estarem aqui hoje conosco. E Gabriele também, muito obrigado por tocar aí e tornar esse evento possível. A palavra é sua, vou ficar também nos bastidores aqui acompanhando, qualquer coisa, fico à disposição. Um bom evento a todos, uma boa noite. Obrigada, Bernardo. Gostaria de agradecer novamente. É muito prazeroso poder estar aqui para levar esse assunto para mais pessoas, ao lado de nomes tão relevantes e que também têm paixão pelo negócio. E como o Bernardo disse, no ambiente atual as pessoas estão cada vez mais preocupadas em viver um modo de vida mais sustentável, mais igualitário. E na necessidade de atingir esses objetivos, traz uma reflexão muito profunda que acaba atingindo principalmente as empresas e o mercado financeiro, que é justamente o que a gente vai abordar hoje, né? Esse ecossistema. E esse ecossistema, para fomentar essas atividades de investimento, ele precisa de muitos players, e precisa de regulamentação, e precisa de N coisas. E é justamente disso que a gente vai falar hoje. Então, eu vou passar agora, pode subir a tela, os pontos principais que a gente vai abordar. Então, os nossos palestrantes, nossos convidados vão falar o que é ESG, o que é o investimento de impacto e também o que é o Sistema B. A partir disso, como medir, gerenciar e reportar esse impacto e o contexto global que a gente se encontra, né, no Brasil também. Porque é um assunto que já vem sendo falado há muito tempo, mas nos últimos tempos se intensificou aqui no Brasil, né? A gente viu que teve evento da XP, que é um dos maiores de investimento, e vários painéis falaram sobre isso. A gente viu vários fundos soberanos tirando investimento ou ameaçando tirar investimento do Brasil se o governo e etc. não se preocupasse mais com o meio ambiente. Então, vai ser falado sobre o contexto global. Pode subir a tela.
vai ser falar também sobre o papel das empresas, né? Os benefícios jurídicos e os riscos que essa popularização desse movimento do ESG pode trazer. O greenwashing e social washing, que vai ser, né, explicado mais à frente. Como são feitas as teses de investimento de impacto desses fundos. E, por fim, vamos entender como que nós, né, pessoas físicas, podemos também obter retorno gerando impacto. Bom, então vamos começar. Vamos começar pelo Marcel. O Marcel, ele é empreendedor de impacto, ele é cofundador do Sistema B Brasil e diretor executivo do Sistema B Internacional. O Marcel tem grande propriedade para falar sobre o que é o ESG, então, por favor, se você puder explicar para a gente o que é. Obrigado, Gabriele. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Raquel, Thaisa. Prazer estar aqui compartilhando esse espaço. Obrigado, SP, por criar essa oportunidade da gente conversar sobre investimento e ESG. Bom, ESG ou ASG são todos aqueles investimentos que buscam tratar de critérios de impacto ambiental, social e de governança, ou em inglês, Environment, Social and Governance. É uma modalidade de investimento que tem crescido muito nos últimos anos e que, do total de ativos sob gestão, de acordo com o Credit Suisse, hoje é de 300 trilhões de dólares no mundo, de acordo com o JP Morgan, já chega a casa de 30 trilhões de dólares no mundo os ativos sob gestão para investimentos do tipo ESG ou ASG. Então, não é o mesmo tipo de investimento que é investimento de impacto, que é uma outra categoria. Hoje, o investimento de impacto representa aí a casa de 700 bilhões de dólares no mundo. A diferença de ESG para ASG, de ESG para investimento de impacto, é que investidores do tipo ESG buscam a gestão de risco ambiental, social e de governança, também buscam impacto positivo, diferentemente dos investidores de impacto que, além disso, buscam investir em empreendimentos que, na sua natureza, tenham o propósito de resolver um problema social ou ambiental. Obrigada, Marcel. Ficou bem claro. Bom, então agora para explicar o que é o investimento de impacto, eu vou pedir para a Thaisa, que ela é Operating Partner na gestora X8 Investimentos, que é uma gestora que investe em impacto, esse é o core dela. A Thaisa, ela é responsável pelo processo de investimento e a criação de valor nas investidas da X8 também. Joia, obrigada. Boa noite a todos também. Agradeço pela participação, é uma honra participar com vocês. E acho que já puxando aqui um pouquinho do que o Marcel falou, né? Esses dias eu vi no LinkedIn que foi muito, eu achei até engraçado e faz muito sentido, que ESG é você conseguir dormir bem à noite, e impacto é você ter a motivação para acordar no dia seguinte, né? E essa analogia eu achei que realmente tem tudo a ver, né? Quando a gente fala de ESG, como o Marcel explicou, é muito sobre mensuração de risco e mitigar possíveis riscos dentro, né, desses parâmetros. E quando a gente fala de investimento de impacto, na verdade, a gente acaba olhando para três grandes blocos, né? Todo investimento de impacto, ele tem a intenção genuína de gerar impacto, né? Esse é o primeiro. O segundo ponto é que seja possível mensurar através de indicadores e métricas, né? E que tenha em conjunto e não separado o retorno financeiro, né? Então, essas três coisas, elas andam juntas, né? E não podem ser separadas ali no meio do caminho, tá? Então, acho que é um pouco desse olhar diferente, realmente, é buscar você conseguir preencher gaps estruturais, né, no core business das empresas que já consigam endereçar soluções para educação, saúde, tecnologia, economia circular, que no seu propósito, né, genuíno, enquanto empresa, ela faça isso já no seu negócio, né, com empreendedores excepcionais ali por trás, gerindo o investimento de impacto. Legal. E como que vocês fazem para medir esse impacto e reportar também para os investidores dos fundos? Tá. Bom, quando a gente fala de medição, a gente tem inúmeras métricas hoje, né, que são reconhecidas globalmente para mensurar o investimento de impacto. Então, existe teoria da mudança, o ARIS, né, que é do GIN,
os Operating Principles do IFC, entre outros, que nos ajudam a escolher as métricas, né, e endereçar qual é o impacto que a gente quer mensurar nesses investimentos. Acho que uma coisa que é importante falar, né, não só a gente deveria mensurar o impacto no investimento, mas dentro do processo de investimento como um todo, a gente tem que integrar o impacto, né? Então, desde o momento que eu começo a olhar a empresa, a gente chama de screening, né? Quando a gente faz a primeira seleção das empresas para investir, depois quando a gente faz um risk assessment, durante o processo de due diligence, junto também com um olhar de ESG, a gente, pelo menos na X8, a gente acaba tendo esses dois olhares, né? A gente consiga mensurar esse impacto e acompanhar. E aí, quando a gente faz o investimento de fato, né, no processo de criação de valor, a gente escolhe. Então, hoje, a gente na X8 usa o ARIS, do GIM para fazer essa medição com os Operating Principles do IFC, tá? E a gente faz uma medição que é inicial, então, no momento do nosso investimento, a gente já tem todos os indicadores, métricas, para a gente entender onde a gente quer estar dali 5, 6 anos, né, quando a gente sair do investimento, e acompanhar isso trimestralmente. Então, como eu falei, a gente faz isso junto com o retorno financeiro, né, no board da companhia, a gente olha não só, né, nas reuniões de conselho, não só os financials, né, como as demonstrações financeiras estão, qual é a saúde financeira da empresa, mas também qual é o impacto que ela está gerando. O report mesmo, ele é feito uma vez por ano, e acho que o terceiro ponto aqui que é super relevante é que a gente também tem uma validação externa, né? Então, acho que tem sido bastante falado, né, sobre isso, que até depois a gente vai falar um pouco aqui dos riscos, né, do greenwashing, social washing, etc. Mas acho que a validação, né, por um terceiro, por um independente também é super relevante para a gente conseguir medir, gerenciar e reportar, né, e ter um reporte válido depois aí anualmente, tá? Tô entendendo que eles caiu a conexão da Gabriele. Acho que caíram, né? Eu tenho aqui o script, e aí, então, eu vou passar a palavra para o Marcel, para ele contar, conforme a gente tinha combinado no script, junto com a Gabriele e com a ACP, sobre o contexto global, e também já explicando para quem está ouvindo e participando dessa live conosco, sobre o sistema B especificamente. Por favor, Marcel. Obrigado, Raquel. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Bom, como mencionei antes, no contexto global, a gente está vivendo um momento importante de crescimento de investimentos com impacto positivo. A crise que a Covid criou, tanto sanitária quanto social e principalmente econômica no mundo, tem trazido um contexto de crescimento desse perfil de investimento, principalmente porque os principais gestores no mundo estão reportando que os fundos com performance, fundos do tipo ESG, têm tido uma performance melhor, mais sustentável do que os fundos convencionais. Entre eles, o maior gestor de ativo do mundo, que é o BlackRock, que é um gestor com mais de 7 trilhões de dólares sob gestão, que também, principalmente, tem liderado esse movimento já há 3 anos seguidos. O Larry Fink tem publicado cartas que convocam investidores e empresários a combinar purpose com profit, né, o lucro com propósito. Nesse contexto global, a gente também vê uma grande mudança de cultura empresarial, e nessa mudança de cultura, a grande oportunidade da gente usar a força de mercado para resolver problemas sociais, ambientais complexos, e com isso construir uma nova economia, que ela seja inclusiva, equitativa, regenerativa, para todas as pessoas do nosso planeta. E é nesse contexto que o sistema B existe, porque o nosso papel é criar justamente ferramentas para a gente acelerar essa mudança de cultura. A gente acredita que uma empresa nessa nova economia, ela reúne 3 elementos, né? O propósito, responsabilidade e transparência.
o propósito de gerar impacto positivo, a responsabilidade ao considerar os seus stakeholders na sua tomada de decisão no curto e no longo prazo, e o compromisso ao medir, gerenciar e reportar o impacto, como a Thaisa estava trazendo para a gente. E é na combinação desses três elementos, a gente criou uma certificação que ajuda empresas, como uma ferramenta de gestão, a serem empresas melhores para o mundo. Hoje nós temos 3.500 empresas B certificadas em 70 países, de mais de 150 setores distintos, com o objetivo comum de redefinir sucesso na economia, para a gente considerar não apenas o êxito financeiro, mas o bem-estar das pessoas, da sociedade e do planeta. Vocês podem conhecer mais sobre o Sistema B e sobre essas empresas B no site sistemab.org ou bcorporation.net, que são assim como a gente chama as empresas B ou B Corporations. Para concluir, a gente acredita no Sistema B que todas as 125 milhões de empresas que existem no mundo, de acordo com o Banco Mundial, podem se comportar como empresa B, com propósito, responsabilidade e transparência. E aí, por isso, a maneira como a gente faz isso é através de ferramentas de gestão e de governança, que vai ser um pouco da nossa conversa de hoje. Opa, voltei. Deu algum probleminha aqui. Deu algum problema no software, fiquei bloqueada, mas... Bom, Marcel, obrigada pela explicação do Sistema B. A gente aqui na TM3 usa o software. Eu não sei se você comentou, porque eu entrei na metade, que ele também é gratuito, né? Para as empresas que querem fazer a avaliação. Não necessariamente precisa tirar o selo, mas quiserem ter uma noção, né, de como que estão em relação à responsabilidade social, ambiental, corporativa. Mas agora fica uma curiosidade, que eu tenho bastante, que é para a Raquel. Se as empresas elas têm algum benefício jurídico por serem responsáveis socioambientalmente? Não. Na verdade, a questão é um pouco mais complexa. Então, eu sou advogada, feliz de estar aqui com vocês hoje para trazer essa questão, e dizer que no universo do direito societário e mesmo do direito econômico, existe um desafio da lógica jurídico-econômica no olhar para as empresas. Se você olhar o histórico econômico e mesmo as leis de responsabilidade, elas olham para a atividade econômica buscando mitigar danos. Você sempre olha para a atividade econômica de modo que ela não gere um dano social, ambiental, a trabalhadores, enfim. Então, do aspecto de que o dano pode ser neutro, o impacto pode ser neutro. Quando a gente olha agora para as empresas e reconhece que elas, como parte da engrenagem econômica, podem também trazer soluções sociais e ambientais, a gente tem que superar a ótica do impacto neutro e passar para a ótica do impacto positivo. Como que a gente faz isso? E o grupo jurídico do Sistema B Brasil, o grupo jurídico B, do qual eu participo, a gente se debruça a olhar isso também. Como que a gente faz? Hoje, você tem que criar instrumentos dentro da sua empresa para trazer o objeto social vinculado à criação do impacto positivo, para vincular a sua administração com instrumentos adequados de governança que reflitam e possibilitem adequadamente a realização desse impacto. E, no fim, uma questão também que ambos, Thaisa e Marcel, trouxeram, no fim do exercício, você reportar qual foi o seu resultado econômico e qual foi o seu resultado de impacto. Então, esses são os 3 elementos mínimos que a gente entende que as empresas precisam internalizar. E aí, sim, o desafio do impacto neutro para o impacto positivo, ele ganha um caminho jurídico. A gente não pleiteia um benefício, não se busca criar um nicho que tenha um benefício fiscal. O maior benefício que a gente identifica agora é deixar muito claro quem são essas empresas, identificá-las e criar um mínimo obrigatório, um mínimo homogêneo. Porque como é um conceito novo, ele corre o risco de ser esvaziado ao longo do tempo se a gente não tiver um norte muito claro. E isso também é uma das nossas ações dentro do Grupo Jurídico B, que é um projeto de lei que cria a qualificação das sociedades de benefício, que adotam esses 3 elementos. Legal. Fico bem entusiasmada em saber que esse projeto está saindo. Obrigada, Raquel.
Bom, agora voltando um pouco, né, para o investimento de impacto, a gente percebeu que esse ano as coisas se aceleraram muito aqui, acho que muito devido ao Covid também, né? As pessoas tiveram maior consciência sobre isso. E uma dúvida que eu fico para perguntar para a Thaís e para o Marcel, né? Se essa popularização do ESG, se ela traz algum risco para o ecossistema. Acho que pode começar, Marcel, daí, Thaís. Obrigado, Gabriele. Eu acredito que sim. A popularização, como tudo, sempre tem um risco, né? Não existe risco zero. Eu vejo a popularização como algo muito positivo, porque a gente precisa disso. Nós temos um enorme desafio. Nós temos apenas 10 anos para cumprir um dos principais acordos que a nossa espécie já assumiu, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a agenda da ONU de 2030, e essa agenda ela custa 4 trilhões de dólares por ano para ser implementada, sendo 2 trilhões e meio de dólares por ano em países emergentes como o Brasil. Então, somente com o governo, somente com a filantropia, isso não vai ser viável. Nós precisamos mobilizar capital privado e o setor empresarial para alcançar essa agenda. E o ESG é um fenômeno muito importante para justamente a gente poder mobilizar capital e inovação para essa agenda. Qual é o risco que eu vejo? É o risco da gente não ter as métricas apropriadas para poder, de fato, fazer a gestão desses riscos e comprovar o impacto gerado. Então, eu vejo como uma grande oportunidade nessa década a gente avançar numa estandarização de métricas sociais e ambientais, da mesma maneira como a gente avançou no século passado, numa estandarização de contabilidade financeira, a gente precisa avançar em estandarização de métricas sociais e ambientais. Você mencionou a avaliação de impacto B, a ferramenta do sistema B, que hoje, só no Brasil, mais de 6 mil empresas e 110 mil empresas em todo o mundo utilizam. Ela é online, confidencial e gratuita. Para a gente, é a principal ferramenta de gestão que qualquer empresa pode começar a usar de uma forma online, confidencial e gratuita, e com isso ter uma maneira de ter métricas sociais, ambientais, de governança e também econômica, que possa ter métricas que sejam comparáveis, verificáveis e críveis para justamente atender a esse risco que existe no crescimento e na popularização do ESG. Perfeito. Acho que só complementando, né? Acho que o que o Marcelo falou é justamente isso, assim, a gente acaba vendo, de um lado, é super importante, né, que se popularize, as pessoas precisam saber o que é, né, os jovens empreendedores, os empresários, acho que a gente teve aí uma década quase que perdida, se a gente for olhar, né, todas as falhas que a gente teve, seja no âmbito privado ou público, e agora a gente precisa realmente que a população consiga se mobilizar, né, em torno dessas causas, né? A Agenda 2030 da ONU é uma agenda fundamental, né? Enfim, a gente tem todos os objetivos ali, os 17, que são super difíceis de alcançar, né? Em companhias globais, multinacionais, empresas menores, também se vinculando, né? Estabelecendo commitments, né? Agendas que para conseguir entregar. Mas, de fato, também o que a gente vê com tudo isso pode acontecer, né, um pouco de oportunismo, né, de querer aproveitar esses momentos, né, e encaixar teses que, dando aquele stretch, deixa eu falar que eu tenho aqui também, né, um quadradinho colorido, ou que eu faço alguma boa prática, quando, na verdade, a gente sabe que aquilo não é intrínseco da companhia, não é genuíno do empreendedor que está tocando aquela companhia, né. Então, acho que os riscos, né, eu gostei muito de um termo que usaram recentemente, que é o rainbow washing, né, a gente saiu de uma era do greenwashing, né, quando a gente falava muito de ambiente, e agora a gente fala do rainbow washing, né, que é todos os ODS lá da ONU, né, os quadrados coloridinhos ali, que podem causar, né, trazer esse risco. Então, de um lado, tem sim, acho que a oportunidade da popularização e das pessoas estarem mais engajadas, e do outro lado, o risco de não se aprofundarem nesses temas e acabarem ficando muito superficial, né, e querendo entregar um valor para os acionistas e para a sociedade que não existe, né, ou que é pouco relevante. Legal, Thaisa e Marcel, obrigada. A gente percebe que, como eles falaram, tem bastante risco de dificuldades e riscos, né? Dificuldade ali de medir. Até esses dias eu vi um
software novo que eles estavam lançando da Apex Capital, né, que é uma gestora global, que inclusive tem atividade aqui no Brasil, tem fundo aqui no Brasil, mas ninguém pode afirmar que é um standard, né, que é um padrão. E agora, voltando até que a Thaisa comentou do greenwashing, tem o greenwashing, social washing, e muita gente aí que está assistindo e não conhece deve estar se perguntando o que é, né? Então, Raquel, você pode explicar para a gente, por favor? Posso. O conceito é praticamente o conceito similar a uma fraude. Você criar uma falsa impressão de preocupação social, ambiental, e colocar isso vinculado à sua imagem, mas não ter nada concreto que realize efetivamente essa prática. Então, é o marketing vazio, é uma tentativa de confundir ou induzir o seu consumidor, ou mesmo o seu investidor, de que você pratica tem um controle social e ambiental, um impacto positivo, quando na realidade você não tem. Esse é o washing, né? Que a gente tem, que a gente conhece. Foi green, concordo com a Thaisa, e já está cheio de outras cores agora, ou mesmo o social, né? O social washing, que é uma das questões que a gente está vendo. E uma forma de evitar isso é a mesma forma que a gente tem para evitar fraudes financeiras. Você tem que ter instrumentos e documentos e sistemas para, se você é uma empresa vinculada com práticas ESG, isso tem que estar, de alguma forma, documentado dentro da sua estrutura, vinculando as suas tomadas de decisão e a aprovação de contas. Então, por exemplo, no caso do impacto, eu acho que a empresa tem que guardar os seus relatórios, dar publicidade aos seus relatórios, e você, investidor, ou você na cadeia produtiva dessa empresa que quer se certificar, ou você mesmo consumidor, ou ainda você, órgão público, que busca essa externalidade positiva na sua contratação, eu acho que você tem que pedir essas confirmações. Então, vamos ver, gostaria de ver os relatórios de impacto dos últimos 3 anos. Aí fica mais difícil esconder ou criar uma falsa impressão ou mesmo uma fraude. Então, contra greenwashing e social washing, eu acho que a gente tem que aplicar os mesmos instrumentos que a gente já tem contra fraudes financeiras. Tem que começar a trazer a questão do impacto social e ambiental com o mesmo rigor dos números financeiros, tanto para prevenir fraudes, quanto para reportar e ganhar valor com isso, né? Que é o que a gente espera que aconteça. Legal. Obrigada, Raquel. A oportunidade ali que o Marcel falou, né, da gente estar numa década de trazer esse padrão porque agora eu sinto que, como é um assunto em que as pessoas normalmente têm uma consciência boa, se preocupam, né? Acaba que os próprios consumidores têm que fazer suas próprias pesquisas e pesquisar e cobrar, e as empresas meio que acaba sendo um acordo ali, mas não tem realmente nada que possa punir quem está fazendo só para aparecer, só pelo oportunismo, né? Mas então, voltando ali até dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, isso me lembra que quando as pessoas vão construir uma tese de investimento, né, os fundos vão fazer uma tese de investimento, existem várias formas. Tem gente que faz a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, tem gente que faz por exclusão dos princípios de investimento responsável, até os fundos mais direcionados a investimento de impacto escolhem setores, né, para estar atuando, como de saúde, né, das cidades. Então, eu queria perguntar, primeiro para a Thaisa, daí depois o Marcelo já pode vir em seguida, falando como que é a tese de investimento de vocês, de onde vocês trabalham e por que ela foi feita dessa forma. Tá, obrigada, Gabi.
Bom, a gente trabalha basicamente olhando para empresas de middle market, né? Então, a gente está falando de empresas aí de crescimento rápido, acelerado e precisando de capital para continuar esse crescimento. A gente está falando de empresas que faturam seus 20, 30 milhões por ano, né, de reais, até 150, 200 milhões de reais por ano. A gente gosta desse modelo, né? Essa é a nossa tese, porque a gente acredita já em modelos, né, que estão que já são sustentados, em teses de modelos de negócio que já estão comprovados, né? A gente não está olhando para startup, enfim, tem uma maturidade, uma marca estabelecida e um empreendedor excepcional à frente, tá? A gente acaba fazendo investimento minoritário, então tem bastante coisa aí por trás. O que é fundamental nisso tudo, né? A gente olha a nível Brasil, então nossa tese principal é investimento em Brasil, e a gente não olha setorial, a gente é um fundo multissetorial hoje na X8, tá? Porque a gente acredita em endereçar os gaps da Agenda 2030 que a ONU propôs, né? Então a gente tem essa missão de encontrar empresas que no seu core, no seu business, né, core, elas tenham essa função de preencher, de conseguir devolver para a sociedade, né, alguma solução dentro desses gaps estruturais, então seja ela em saúde, educação, economia circular, tecnologia, tá? E a gente acredita nessa tese justamente porque a gente sabe, né, como até o Marcelo comentou, são 4 tri que precisam, né, para a gente conseguir cumprir essa agenda, e 2,5 está aqui também no Brasil, né, parte desses 2,5 está aqui no Brasil. Então, a gente acredita nessa tese justamente porque a gente sabe que tem um buraco enorme, né, apesar de toda a parte, claro, de filantropia, enfim, que tem sido feito, e não vai ser suficiente para em 10 anos aí a gente conseguir entregar de volta esse valor, tá? Bom, no nosso caso, para aqueles que estão nos assistindo, eu confesso aqui publicamente que eu tenho distúrbio de hiperatividade, então eu tenho também uma empresa B, que se chama Dynamo, a gente faz investimento de impacto, nosso primeiro objetivo é apoiar e fortalecer empreendedores de impacto. A nossa tese são aqueles empreendedores comprometidos com a Agenda 2030, com 4 ODS, 3, 4, 10 e 11. Então, são os ODS de saúde e bem-estar, educação, redução de desigualdades e cidades e comunidades sustentáveis. A gente apoia com um programa de gestão, de governança, de acesso a mercado, acesso a capital, para empreendimentos bem menores que a X8, são startups que estão no chamado Vale da Morte, são empreendimentos que faturam entre 2 até 15 milhões de reais. Então, estão, na sua grande maioria, antes dos seus 5 anos de existência. E, a partir de um certo momento, a gente investe nesses empreendimentos, a gente tem uma empresa de participações e a gente foi uma das organizações, empresas pioneiras no campo de investimento participativo, como foi regulado, chamado Crowdfunding Equity, ou Equity Crowdfunding, ou Crowd Equity, como é conhecido no Brasil e lá fora. E isso foi super importante, porque isso permitiu a gente democratizar, entre aspas, o investimento de impacto. Qualquer pessoa que está nos assistindo agora pode ser um investidor de impacto e colocar o seu capital a serviço de uma economia de impacto positivo. Então, a gente hoje tem uma rede com mais de 550 investidores no nosso portfólio que acredita que a curadoria da Dynamo pode ajudar esse investidor a ter não só retorno financeiro, mas também impacto positivo. Então, isso é o que a gente faz na Dynamo. E hoje, no Sistema B, aqui no Brasil, das 180 empresas B que existem, a gente percebeu um número acentuado de empresas que estão buscando se tornar uma empresa B, empresas que são gestoras, são family offices, fazem investimento ou aconselhamento de investimento de impacto. Então, hoje a gente tem mais de 15 empresas B que são investidores ou gestores e que têm sob gestão mais de 20 bilhões de reais. Isso é um fator muito interessante porque mostra que o Sistema B, a ferramenta de avaliação, também acaba sendo uma chancela para o investidor, mas ele também tem como uma ferramenta de medição e gestão e reporte do impacto do seu próprio portfólio. No nosso caso, a gente também investe em empresas B, só para ilustrar uma delas, a gente tem uma empresa do nosso portfólio que se chama Vivenda, uma empresa B, que está revolucionando o mercado de reformas e favelas no Brasil. Então, eles criaram um modelo de one-stop shop na comunidade, que a família compra dentro de uma loja
projeto da reforma com material de construção de qualidade, com mão de obra qualificada e principalmente crédito para parcelar em até 30 vezes a reforma da sua casa. A gente está falando de comunidades extremamente vulneráveis e que o Vivenda está permitindo famílias que estão na segunda, terceira geração, que nunca viram a sua casa pronta, estarem aí em 6 dias, terem acesso ao banheiro, que é 80% das vendas, entregue. Então, mais do que a segurança ou até tratamento de doenças que a má condição de moradia gera, a gente está trabalhando ao bem-estar e autoestima dessas famílias, restaurando a dignidade dessas famílias. Então, esse é um caso prático que a gente tem no nosso portfólio. Até queria puxar um gancho, né? Você falou do Sistema B fazendo a certificação dessas empresas, né? A gente, quando olha em X8, né, no nosso portfólio, a gente não investe só em empresas que são certificadas B. Mas quando a gente sabe que elas são certificadas B, né, brilham nossos olhos, obviamente, porque a gente sabe que já tem uma chancela, né? E que o empreendedor que está ali atrás, ele já é genuinamente interessado no tema, né? A gente não gosta de catequizar ou ter que, né, insistir para o empreendedor em falar da importância, né, do impacto social, ambiental, né? A gente quer que isso já esteja dentro da companhia, né? Então, a gente já investiu aqui, né, no passado, em Enterra, que é uma empresa B, um case super de sucesso, e hoje a gente tem agora nosso portfólio, pelo menos aí 4 de 8, metade das empresas que a gente está olhando que estão mais quentes, né, no nosso pipeline, são empresas B, né, ou estão participando do processo. Então, de fato, você acha que até para o investidor, puxando um gancho aí, uma sardinha para o Marcel, a gente gosta também da certificação, é um jeito que a gente consegue garantir que não tem os riscos, né, como a Raquel mencionou um pouco antes também. Legal, bem legal. Eu fico bem feliz de saber disso do lado de vocês também, como que é feita a tese. E até puxando o gancho ali do que o Marcel comentou, do crowdfunding, né? Que a gente entende que os fundos estão fazendo bem, fomentando, né, esse tipo de investimento, mas como que nós, né, investidores de impacto, como nós, investidores, nós, pessoas físicas, né, que não somos institucionais, podemos fazer parte disso, podemos gerar retorno, gerar impacto e obter retorno. Então, isso é uma pergunta, acho que todo mundo pode dar a sua opinião, né? Começar pela Thaisa, daí Marcel e Raquel, para finalizar, porque eu acho que essa é uma pergunta bem importante, que eu tenho muita curiosidade e acredito que bastante gente que veio assistir também tem. Legal. Eu acho que a gente tem, assim, algumas oportunidades no mercado, né? De crowdfunding é uma delas, de fato, né? Que existem algumas iniciativas e você pode participar. Também tem uma iniciativa muito legal que saiu recentemente, que é a Bolsa da Maré, né? Que saiu até no Valor esses tempos, que é uma bolsa para investimento de impacto. Então, onde startups poderiam abrir seu capital, ou parte do seu capital, né, para pessoas físicas, né, como nós, terem a chance de investirem nessas empresas, né, com cheques menores, democratizar também o investimento de impacto. Também tem, claro, né, o investimento anjo, tem poucas casas ainda 100% focadas, né, em investimento de impacto, mas dá para fazer um filtro legal tem algumas casas que têm contato, enfim, parcerias, né, com soluções que são bem interessantes e estão dentro desse hall de empresas que gerariam impacto. Então, acho que tem algumas iniciativas. E do lado ESG, né, que acho que é um pouco onde o mercado de capitais está andando um pouco mais, né, do que de impacto, a gente vê hoje alguns fundos, algumas iniciativas de fundos, né, algumas casas importantes, o SAMA, JGP, enfim, lançando também, na própria XP, né, lançando também oportunidades de você investir em fundos que estão com todas as práticas ali de ESG, né, aí a gente sai um pouco de impacto, mas tem também essa oportunidade em ESG. Eu agregaria 2 coisas. Primeiro, você que é investidor, uma primeira provocação que você pode fazer para a gente mudar o mercado é você chamar o seu gerente e perguntar aonde o seu dinheiro está sendo aplicado. Ele não vai saber responder, porque o sistema não é desenhado para isso. Mas nós podemos mudar isso. Então, provoque o banco para ser transparente e te informar aonde esse dinheiro de fato está sendo colocado na economia real. Isso é uma primeira consciência que a gente pode ter do para quê e o que o nosso dinheiro está nutrindo. Com consciência, com responsabilidade, uma economia de impacto positivo.
Meu segundo comentário é o crowdfunding, de fato, é uma das maneiras mais fáceis e rápidas nesse momento de você poder alocar o seu capital diretamente num negócio de impacto. É super importante você acessar as plataformas que são autorizadas pela CVM para fazer isso. O Basement, por exemplo, que é uma empresa B, é a maior delas, deixo essa recomendação, mas existem outras e você pode buscar mais informações sobre isso. Mas tem uma iniciativa que o Sistema B, junto com a Dynamo, com Capitalismo Consciente e a Trade Investimentos, nós fizemos em resposta à Covid. A crise econômica, ela atinge principalmente os pequenos negócios. Hoje, as PMEs no Brasil, as pequenas empresas, representam mais de 80% do número de empresas no Brasil e geram 1/3 dos empregos. E a crise atinge principalmente esse setor econômico. Então, a gente desenhou um fundo chamado Covida20. Você pode acessar covida20.com.br nesse momento, olhar todas as empresas, negócios de impacto, empresas B certificadas que estão ali, que foram impactadas diretamente pela Covid e que você pode, nesse momento, olhar o prospecto de investimento, apoiar essas empresas e, com retorno, gerar impacto positivo. Deixa aí o convite, covida20.com.br. Eu agregaria uma provocação ainda mais ampla. Eu acho que todo mundo que está assistindo aqui, a gente está falando para o público da ACP, eu acho que, além de ser investidores aplicando seus próprios recursos, são todos convidados a olhar para os seus próprios negócios e identificar onde os seus próprios negócios podem gerar impacto positivo. Eu acho que a gente está exatamente no momento de identificar que todas as empresas são capazes de gerar impacto positivo, elas só não fizeram esse exercício ainda não se dedicaram a isso. Então, buscar uma consultoria, buscar uma mensuração de impacto, conversar com os acionistas, conversar com os gestores, conversar com a sua cadeia produtiva, conversar com o seu advogado, e entender o que é necessário ajustar para você se recolocar. E não interessa se você está falando de uma empresa que tem 100, 200 anos, ou se a gente está falando de uma empresa nova, ou se é de serviços, ou se é indústria. Eu acho que todas elas têm essa capacidade, e o nosso país, se a gente está querendo falar algum dia em desenvolvimento propriamente, nós temos que estar todos olhando para isso simultaneamente. Então, se o convite é individual para cada um gerar o seu impacto, eu acho que ele não precisa ser só no formato de investimento, ele pode ser na sua atividade do dia a dia também. Legal. Bom, muito obrigada por explicarem todos esses conceitos e curiosidades para mim e para todo o público que está vendo, né? Mesmo que seja um tópico que esse ano se viu bastante falado aqui no Brasil, ainda tem muita gente que não entende, né? Como a gente tem uns minutinhos, nesses próximos minutinhos, para até terminar a live, eu vou deixar aberto para pergunta, o pessoal mandar no YouTube, no Facebook, pode mandar, a gente coloca na tela aqui para o pessoal responder. E vamos começar com essa do Rodolfo. Ele pergunta, essa para a Raquel, acredito, qual que é o benchmarking jurídico que podemos olhar para trazer para cá? Acredito que o benchmarking de fora para trazer para o Brasil. Ótimo. Obrigada, Rodolfo, pela sua pergunta. Nós temos um benchmark excelente, que é o formato das Benefit Corporations nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, quando ESG e impacto ganharam uma relevância, e a gente está falando de abril de 2010, quando Maryland passou uma lei criando a qualificação das Benefit Corporations, a discussão era possibilitar à diretoria investir recursos da empresa em outra finalidade que não única e exclusivamente maximizar o valor das ações do acionista, né, que é o shareholder maximization, e passar para encontrar um caminho de valorização de stakeholder. E isso, nos Estados Unidos, inclusive com a jurisprudência de lá, esse caminho não era tão tranquilo quanto é para nós. Aqui nós temos função social da empresa, nós temos um caminho jurídico um pouco diferente. Lá era necessário que expressamente se autorizasse a diretoria a aplicar recursos que não fossem única e exclusivamente em prol da maximização do valor do shareholder.
E aí foi criada as Benefit Corporations em abril de 2010. E hoje elas são adotadas em 39 estados dos Estados Unidos. A competência societária nos Estados Unidos é estadual, então tem uma lei modelo e ela foi adaptada e aprovada em 39 estados. E depois dos Estados Unidos tivemos a Itália, que aprovou uma lei similar, que é a Società Benefit, e a Colômbia com a Sociedade de Benefício e Interesse Coletivo. E os grupos jurídicos do Movimento B, o B-Lab nos Estados Unidos e o Sistema B aqui, nós também já estamos envolvidos e tem mais de 15 países discutindo essa legislação. Então, é a legislação que institucionaliza os 3 elementos. Tem que estar no objeto social, tem que vincular a tomada de decisão da administração com instrumentos de governança para isso, e tem que estar no reporte e na prestação de contas no fim do ano. Eu vou só usar mais 1 minuto para dizer também que no Brasil a gente tem a Estratégia Nacional dos Investimentos e Negócios de Impacto, que chama N-Impacto, que foi criada por um decreto presidencial no fim de 2017. Lá no N-Impacto, como Sistema B, nós lideramos um grupo de trabalho voltado para o macroambiente normativo favorável. Então, também vale a pena dar um Google N-Impacto, que tem muito material lá, tem um documento base, essa estratégia tem 10 anos para ser implementada, e a gente entende que muita coisa em termos normativos e jurídicos, muitas coisas boas vão sair também dessa estratégia nacional. Raquel, você pode só... N de Natal, tracinho... Não, é E-N-I, é E-N Impacto. N-Impacto, Estratégia Nacional dos Investimentos e Negócios. Ficou claro agora, eu vou pesquisar também, não conhecia. Bom, o Alexandre de Amorim mandou uma pergunta sobre investimento de impacto em early stage no Brasil. Se existe e o que é preciso para dar certo. Acho que o Marcel estava mais no early, acho que é mais adequado para responder essa. Um grande abraço, Alexandre. Bom ter sua pergunta aqui. Existe no Brasil, eu diria que é majoritário, o investimento de impacto existente no Brasil é majoritário para early stage, assumindo 4 grandes estágios da criação de um empreendimento, né? Ideação, validação, desenvolvimento e a pré-escalada. Isso tudo, eu diria que reúne grande parte dos 1.000 empreendimentos de impacto mapeados pelo censo da Pipe.social, que faz um grande mapeamento anual dos negócios de impacto. Grande parte, mais de 90% desses empreendimentos seguramente estão nesse estágio. A principal forma de mobilizar capital hoje é através de alguns fundos, né? A gente tem alguns fundos pioneiros no Brasil, como Box Capital, Move Investimentos, Caeté Investimentos, são algumas empresas, bem inclusive, que mobilizam capital, investem nesses empreendimentos, e a gente percebeu que o crowdfunding pode ser um canal importante para mobilizar cada vez mais capital. Então, acho que o que precisa para dar certo é mobilizar cada vez mais capital para isso. Agora, a gente precisa de novos mecanismos que permitam mobilizar capital, que combinem 3 atributos que o investidor busca, né? A combinação de risco, retorno, mas também o impacto. Então, a gente, na Dynamo, nos últimos anos, evidenciou a importância de uma nova maneira de mobilizar capital, que é usar um princípio que a gente chama de Blended Finance, que está crescendo muito nos Estados Unidos e no Reino Unido, e a gente foi pioneiro trazendo no Brasil. Inclusive, ano passado fizemos o primeiro seminário de Blended Finance, e vamos fazer esse ano novamente. Blended Finance é a combinação do capital filantrópico com capital de investimento. Isso é importante porque permite o investidor diluir o risco e multiplicar o impacto do capital, e multiplicar inclusive o capital. O exemplo do Vivenda que eu dei também é importante, porque uma das maneiras que a gente fez, depois de investir no Vivenda, a gente descobriu, e a família que não tem dinheiro para comprar? Que adianta o negócio ter capital para expansão, mas se a família não tiver dinheiro, a gente precisa financiar o empreendimento, para o empreendimento poder financiar a família. Então a gente criou a primeira debênture de impacto que permitiu às famílias do Vivenda financiar essas reformas. Isso foi criado um fundo, nesse foi um fundo piloto de 5 milhões de reais, que as famílias, filantropos aportaram 40% desse fundo, e investidores do Itaú Private, investiram em 60% desse fundo. Então, o capital filantrópico permitiu a gente chegar a famílias que sequer conta bancária tinham.
Então, isso nos permitiu conseguir ampliar a margem desse fundo. E, para você ter uma ideia, ele só não fica de pé se a gente tiver 15% de inadimplência. Esse é o alvo. Hoje a inadimplência é em 3%. Então, instrumentos, veículos que geralmente já são usados no mercado de capitais, como uma debenture, podem ser redesenhados e aplicados de uma maneira criativa, inovadora, e com isso a gente combinar elementos como Blended Finance para poder alavancar mais capital, mobilizar mais capital para a gente direcionar para o campo. Acho que isso é o que a gente precisa para que o campo cresça, amplie o impacto e a escala desses empreendimentos. Só puxando um gancho aqui, Gabi, se eu puder, acho que é legal que o Marcelo falou risco, retorno e impacto, né? E eu diria mais um que é o liquidez, né? Eu acho que a cadeia como um todo do ecossistema de Venture Capital e Private Equity também tem olhado mais para isso, né? Então, como ele falou, tem 1000 empresas aí de impacto que são early stage, né? E que muitas vezes não tinham saída para um próximo passo, né? A hora que elas cresciam, não tem para quem vender, dar um próximo passo para scale up, né? E aí, acho que é nesse contexto que a gente, como X8, aparece também, para conseguir dar continuidade nesse trabalho que vem sendo feito desde a base, tá? Então, acho que eu colocaria mais esse ponto aí. Legal. Obrigada, gente, pelas suas contribuições. Estou ficando bem animada. A gente percebe cada vez mais o quanto é muito amplo, né, o assunto, e a gente tem que estudar se a gente realmente quer fazer impacto, né? Não adianta só ficar sentado. Tem muita opção e muita coisa para aprender. Enfim, acho que vamos para mais uma última pergunta. A Sohaila de Abrão, ela perguntou qual o perfil ou quais os requisitos que a empresa precisa ter para iniciar um processo de governança ambiental. Acho que Marcel, que é o diretor executivo do Sistema B, saberia responder melhor. Eu respondo e digo que não há perfil e não há requisito, porque é de todos nós. Todos nós temos esse compromisso, todos nós temos essa responsabilidade. Então, o convite que eu deixo para todas as empresas que querem começar essa reflexão, seja pela intenção, mas que precisa começar a gerar compromissos e para ação concreta, porque não dá mais tempo, nem para a sociedade, nem para o planeta, a gente precisa começar esse processo e o convite está... Comece o processo de medição, beimpactassessment.net ou sistemab.org. Você começa de maneira online, confidencial, gratuita, esse processo de medição, e aí você vai ser guiado de uma maneira adaptativa, de acordo com sua indústria, o seu setor, o tamanho do seu negócio, para um plano de desenvolvimento contínuo, que vai permitir você começar a criar gestão e governança, nesse caso da sua pergunta, ambiental. E quem sabe em outras dimensões como impacto na comunidade, impacto com seus colaboradores, no seu modelo de negócio, na governança como um todo, além da ambiental. Legal, obrigada. Acho que o Ber vai passar a palavra para o Ber agora, né, para encerrar, que o nosso tempo está acabando. Mas, reiterando, muito obrigada pela presença de todos vocês. Vocês sabem muito sobre o assunto, mas não vamos estender, né? Ber, fala aí. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E queria só sintetizar aqui, como nós pudemos ver, muitas vezes a gente acha que o investimento de impacto se trata ali só do investimento filantrópico e não necessariamente que visa buscar o lucro, mas não, é algo que tem sido cada vez mais colocado em pauta, e nós vimos isso aqui hoje. De um lado, o Marcel falou, aqui próximo ao final, que o capital filantrópico e o capital de investimento andam juntos, e a Thaisa, que trabalha ali com investimentos, também colocou que os investidores buscam sim, no final do dia, além de fazer o bem e estar de acordo com as regras, o lucro. E a Raquel, no lado como advogada, buscando defender os interesses dos clientes, colocou que também se busca mitigar os danos. Portanto, todas as medidas têm sido adotadas, como a própria Gabi falou ali, pela TM3, e são medidas que todos nós precisamos adotar para nos adequar ao século XXI e fazer o bem e também ganhar dinheiro fazendo o bem. Finalmente, agradeço a todos e uma boa noite. Quaisquer dúvidas que tiverem, podem mandar no Facebook ou no YouTube, que vamos repassar para os palestrantes endereçarem na sequência. Obrigado e uma boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.